Nesta videoaula, iremos ver os hidrocarbonetos, suas principais características, sua classificação e uma de suas classificações, os alcanos. Características dos hidrocarbonetos. Sua fórmula geral é dada por CxH2Y. São formados exclusivamente por átomos de carbono e de hidrogênio. São compostos apolares, seu ponto de fusão e de ebulição são baixos. É dividido em subfunções. São muito utilizados na indústria química, produção dos derivados do petróleo, combustíveis, polímeros e parafinas, dentre outros. Sua classificação pode ser dividida em alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e aromáticos. Os alcanos, também chamados de parafinas ou parafinílicos, são hidrocarbonetos alifáticos saturados. Eles apresentam cadeia aberta, acíclica, formada por ligações simples. Possuem fórmula geral representada pela expressão CnH2n mais 2. Um exemplo é o propano, H3CCH2, de fórmula molecular C3H8. A nomenclatura dos alcanos, de acordo com a IUPAC, pode ser dividida em prefixo, infixo e sufixo. O prefixo indica o número de carbonos da cadeia. O infixo será representado pela sigla AN, devido que é uma ligação simples. E o sufixo da nomenclatura será a letra O, representando os hidrocarbonetos. Agora, um exercício para fixação. A estrutura física dos alcanos é a cadeia aberta que apresenta simples ligações entre átomos de carbono. Marque dentre as opções abaixo aquela que fornece a classificação dos alcanos quanto à cadeia carbônica. Como vimos anteriormente, os alcanos apresentam cadeias acíclicas, ou seja, abertas, eliminando as alternativas B e E. Vimos também que os alcanos são hidrocarbonetos alifáticos saturados, eliminando assim a letra A. E por apresentar ligações simples em átomos de carbono, são homogêneos, ou seja, a letra D. Falaremos sobre os alcinos e os alcenos. Os alcenos são hidrocarbonetos de cadeia aberta, ou seja, acíclicas, que apresentam a ligação dupla em sua cadeia carbônica. A fórmula geral dos alcenos é CnH2n. A maioria dos alcenos são produzidos em laboratórios e poucos são encontrados na natureza. Eles são mais reativos do que os alcanos. Os pontos de fusão e ebulição são superiores aos dos alcanos, com igual número de átomos de carbono. O alceno mais simples é o eteno ou etileno. Alcenos. Os alcenos recebem a mesma nomenclatura dos demais hidrocarbonetos: prefixo mais infixo mais sufixo. O prefixo indica a quantidade de carbonos na cadeia principal. O infixo é dado pelo termo "en", que representa a ligação dupla. O sufixo é dado pela letra O, o qual indica o composto hidrocarboneto. Assim, os alcenos são nomeados com o sufixo "eno", que indica dupla ligação. Além disso, a posição da dupla ligação deve ser indicada. Este número antecede o nome do alceno e indica o átomo de carbono onde se inicia a ligação. A cadeia carbônica começa a ser numerada a partir do extremo mais próximo da ligação dupla. Exemplos: eteno ou etileno. Já os alcinos são hidrocarbonetos acíclicos e insaturados, devido à presença de uma ligação tripla em sua cadeia carbônica. A ligação geral dos alcinos é CnH2n-2. Os alcinos com mais de 14 átomos de carbono são sólidos. Os pontos de fusão e ebulição são superiores aos dos alcenos, correspondentes com o mesmo número de átomos de carbono na cadeia. O alcino mais simples é o etino ou acetileno. Nomenclatura dos alcinos. Segue a regra dos demais hidrocarbonetos: prefixo, infixo e sufixo. Prefixo indica a quantidade de carbonos. Infixo é representado pela sigla "in", que indica a ligação tripla. O sufixo é representado pela letra O, indicando o grupo dos hidrocarbonetos. Mais um exercício para fixar. Conhecendo a fórmula molecular de um único alceno, podemos determinar sua fórmula geral.
Sabendo que o buteno possui a molécula descrita pela fórmula C4H8, marque a alternativa correspondente à fórmula geral dos alcenos. O buteno possui 4 hidrogênios, então resolvendo esta incógnita, CN seria 4 e H8 seria 2N. Sendo assim, a alternativa que a fórmula base certamente é a letra B. Além de que, como vimos em slide anterior, a fórmula geral dos alcenos é correspondente exatamente a essa. Lembrando também que se a questão pedisse a fórmula geral dos alcinos, seria a alternativa D, CnH2n-2. Chegamos agora nos alcadienos e nos ciclanos. Alcadienos. Os alcadienos são hidrocarbonetos de cadeia carbônica aberta, ou seja, acíclica, e que apresentam duas ligações duplas. De modo geral, a fórmula dos alcadienos é CnH2n-2. Existem 3 tipos de alcadienos: os isolados, os acumulados e os conjugados. Dienos isolados. As ligações duplas estão separadas entre si por pelo menos 2 ligações simples, que estão isoladas uma da outra, como mostra no exemplo. Dienos acumulados. As 2 ligações saem de um único carbono da cadeia, como pode-se ver no exemplo. Dienos conjugados. As ligações duplas estão intercaladas por uma ligação simples, como também mostra no exemplo. Alcadienos, a nomenclatura. A nomenclatura dos alcadienos ocorre da forma semelhante à dos alcenos. Os prefixos são os mesmos dos usados na nomenclatura dos hidrocarbonetos. Nesse caso, temos a seguinte ordem: prefixo mais dien. Dien porque o di são de 2 ligações e en porque a ligação dupla. Mais o. A cadeia principal é a mais longa e que apresenta as duas duplas ligações. Cada uma das ligações deve ser numerada. A numeração dos carbonos inicia-se a partir da extremidade mais próxima da insaturação. Além disso, a numeração deve ser realizada de modo que a posição das duplas ligações e ramificações seja a menor possível. Ciclanos são hidrocarbonetos de cadeia fechada, ou seja, cíclicas, possuem uma ligação dupla entre carbonos. Fórmula geral pode ser apresentada por CnH2n-2. O ciclopropano é o menor ciclano possível, com apenas 3 carbonos. Na nomenclatura dos ciclanos adiciona-se o prefixo ciclo. Exercício de fixação. Esqualeno, encontrado em grande quantidade no óleo de fígado de bacalhau, com possível efeito anticarcinogênico, é um hidrocarboneto que contém 6 ligações duplas entre átomos de carbono. Como em sua molécula existem 30 átomos de carbono, sua fórmula mínima é: como o esqualeno apresenta 6 ligações duplas em sua composição, pertence ao grupo dos terpenos, resultante da junção de várias unidades de alcadienos. Para determinar sua fórmula mínima, é necessário inicialmente construir uma fórmula molecular, que possui 30 carbonos, como dito no enunciado. Para determinar o número de hidrogênios, basta seguir este raciocínio. Primeiramente, devemos verificar o número de hidrogênios em 7 carbonos. Há 6 ligações duplas e apenas 3 hidrogênios. Agora é necessário lembrar que o restante da cadeia possui apenas grupos de CH2, mais precisamente 22. Ou seja, nessa parte há 44 hidrogênios. Além disso, deve-se lembrar também que o último carbono da estrutura apresenta o grupo CH3. Assim, a fórmula molecular é C30H50 e a fórmula mínima é C3H5, letra D. Em hidrocarbonetos agora falaremos de ciclenos e de aromáticos. Ciclenos possuem cadeias fechadas, cíclicas ou alicíclicas, são insaturados e possuem uma cadeia homogênea. Esses compostos são chamados de ciclenos porque apresentam uma única ligação dupla, assim como os alcenos. Como possuem cadeias fechadas, o termo ciclo é utilizado para diferenciá-los dos alcenos, que apresentam cadeias abertas. Sua fórmula geral é CnH2n-2. Os ciclenos são encontrados geralmente no petróleo, solventes, biocombustíveis, ceras, gás natural e óleos. Já os aromáticos são compostos cíclicos constituídos por um ou mais anéis de benzeno.
O anel de benzeno, C6H6, é o composto que forma os hidrocarbonetos aromáticos. Os hidrocarbonetos aromáticos são divididos em monocíclicos, possuem somente um anel de benzeno, e policíclicos apresentam vários anéis de benzeno. Nomenclatura dos aromáticos. Os hidrocarbonetos aromáticos não seguem uma nomenclatura específica como os demais compostos de cadeias carbônicas. Eles são designados por nomes particulares. Esses compostos estão sujeitos a 2 ou mais substituintes. Nesses casos, é preciso enumerar o átomo de carbono como forma de indicar onde a substituição ocorre. Orto ou O, os grupos estão próximos do anel aromático. Meta ou M, quando os grupos estão separados. Para ou P, os grupos são opostos ao anel aromático. Agora, um exercício de fixação da aula 4. Dos hidrocarbonetos abaixo, indique quais são os hidrocarbonetos benzênicos. Os hidrocarbonetos aromáticos que contêm apenas um anel benzênico e cadeia lateral saturada e aberta são denominados hidrocarbonetos benzênicos. Portanto, as alternativas corretas são a letra A, a letra B e a letra H, sendo esses os hidrocarbonetos benzênicos. Nesta última aula de hidrocarbonetos, falaremos de haletos orgânicos. São compostos que derivam dos hidrocarbonetos pela substituição de átomos de hidrogênio por igual número de átomos de halogênio, flúor, cloro, bromo ou iodo. Por isso recebem o nome de derivados halogenados. Se encontram em condições ambientes nas fases sólida, líquida ou gasosa. Os haletos se classificam em monohaletos, dialetos e trialetos, de acordo com o número de halogênios da molécula. São solúveis em solventes orgânicos e insolúveis em água. Apresentam pontos de fusão e ebulição crescentes com o aumento da massa molecular. Os haletos orgânicos são muito utilizados como solventes na fabricação de plásticos, inseticidas e gás de refrigeração. O haleto mais importante usado como solvente é o CC14, tetracloreto de carbono, que é muito tóxico. Agora um exercício de fixação. Tornou-se uma mania entre os alunos de diversas idades o hábito de carregar no lugar da antiga borracha o corretivo líquido. Muitos destes corretivos contêm diclorometano como solvente, que é prejudicial à saúde, por ser tóxico e muito volátil. Sua fórmula molecular é: o composto diclorometano é o metano CH4, que teve 2 de seus hidrogênios substituídos por 2 cloros, ficando com a seguinte fórmula molecular: CH2Cl2. Letra B.